Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio aqui do canal de Marcenaria Amadora. Esse é mais um vídeo aí do movimento Marceneiros Confinados. Pessoal, o assunto de hoje é para falar sobre ferramentas manuais versus ferramentas elétricas. Ao longo da semana eu participei de algumas lives com o pessoal e surgiu esse assunto. Foi um assunto muito legal, assim, que gerou bastante discussões, principalmente porque eu sou um cara apaixonado por ferramentas manuais. Então a gente teve a presença lá do Elias Leão, do Carlos Nohara, do João Petim. Que o João Petim, por sinal, é um grande mestre aí, que eu sempre falo com ele, sempre quando eu tenho alguma dúvida, né, com ferramentas como o Formão. Essa semana mesmo a gente está falando sobre a Spokeshave. O Carlos Nohara também faz uns trabalhos assim, fantásticos, usando ferramentas manuais, trabalhos artísticos mesmo, né? O Japa ele não bate muito bem na cabeça, então é uma grande inspiração aí para nós, tá? Então pessoal, eu preparei esse vídeo aqui. Essa semana também, aliás, ontem eu postei um vídeo, que é o vídeo da tábua para lanches, né, onde eu construí ela usando só ferramentas manuais. E aí muita gente comentou também, trouxe algumas memórias do passado aí sobre as pessoas que já trabalharam com ferramentas manuais, ou se lembraram de pais ou avós. Então foi um assunto muito legal e que gerou discussão lá no YouTube. E hoje eu queria comentar com vocês, pessoal, mostrar um pouquinho as ferramentas que eu tenho aqui e a minha opinião, tá? Então eu até fiz um roteirinho aqui de vídeo, porque tem bastante coisa para falar. Então assim, pessoal, quais são as vantagens do meu ponto de vista, né, quando a gente compara uma ferramenta manual com uma máquina elétrica, tá? No meu ponto de vista, assim, as ferramentas manuais, elas ensinam muito pra gente, porque quando você trabalha com uma ferramenta manual, você consegue ter tempo, né, você consegue sentir a madeira. Eu falo muito isso pro pessoal, né? Então você prende uma madeira na moça, então você começa a trabalhar com uma ferramenta de corte, uma ferramenta de desbaste, você consegue perceber o que a madeira está te falando. E muitas vezes quando você trabalha com uma máquina elétrica, você não consegue perceber isso, porque a máquina ela corta muito rápido, ela é muito potente, muito forte, então você muitas vezes nem percebe se a madeira é tão dura, se ela lasca muito fácil, qual que é a característica da madeira. Então quando você trabalha, né, com esse tempo, com ferramentas manuais, você acaba aprendendo um pouco mais sobre o comportamento da madeira e como a ferramenta ela trabalha na madeira, porque nada mais, uma ferramenta elétrica, pessoal, nada mais é do que uma ferramenta, uma máquina elétrica nada mais é do que uma ferramenta de corte ou desbaste. Então sempre tem a máquina que faz o movimento e você tem uma peça que trabalha na madeira. Pode ser uma lâmina de serra, pode ser uma fresa de tupia, pode ser uma broca. Então sempre tem a ferramenta que está atuando na madeira e a máquina ela faz ela trabalha com essa força. Então quando você trabalha com a ferramenta, né, manual, você aprende um pouquinho mais sobre como a ferramenta que está conectada na máquina ela trabalha na madeira. Isso traz um valor, pessoal, muito grande, porque aí você consegue ter um pouco mais de perfeição nos seus trabalhos quando você trabalha com máquina elétrica. Você sabe se a madeira ela vai lascar, se ela é mais dura ou se ela vai queimar. Então isso são algumas vantagens, né, que eu comento em relação às ferramentas quando eu comparo uma com a outra. Uma outra coisa que eu listei aqui, pessoal, é em relação ao barulho. Tirando aí o martelo, né, que se você ficar dando martelada faz muito barulho, as ferramentas manuais elas fazem menos barulhos do que as ferramentas elétricas. É claro, tem algumas ferramentas elétricas que não fazem tanto barulho assim, lixadeiras, por exemplo, mas se você pega uma serra circular, né, quando você coloca ela para trabalhar, ela faz muito barulho. Tanto é que tem algumas pessoas que trabalham com ferramentas manuais dentro do apartamento, porque se o cara levar uma serra para lá, ele vai incomodar os vizinhos. Então você consegue fazer alguns trabalhos à noite, nos finais de semana, ou então em lugares onde você não pode fazer barulho, tá? Algumas pessoas, quando eu pergunto, né, isso abertamente nos posts do Instagram, no Facebook, algumas pessoas falam de preço. Eu não acho que preço, em algumas situações sim, né, as ferramentas manuais custam mais baratos, são mais baratas, em outros casos não, tá? Eu pego o exemplo, por exemplo, um serrote japonês. Um serrote japonês é uma ferramenta manual, mas ela tem um custo elevado. Então às vezes você consegue comprar uma máquina elétrica que custa uma máquina de corte que custa mais barato que um serrote. Então às vezes o preço não é muita referência. Mas as máquinas, né, elas tendem a custar mais caro sim do que as ferramentas manuais, tá? E aí, pessoal, tem um ponto também que é a questão do afeto. Geralmente as ferramentas manuais, as ferramentas antigas, elas estão associadas a alguém que usou aquela ferramenta, né, a uma empresa que fez muitas ferramentas e hoje não existe mais.
Então ela resgata um pouco a história do passado da marcenaria. Então tem alguns arcos de pua aqui, alguns serrotes, alguns foram presentes, né? Outros eu comprei. Tem uma coleção de brocas de arco de pua. Essa semana até fiz um post no Instagram. Eu fui dar uma limpada na gaveta, pessoal, nem eu sabia que tinha tanta broca assim, ó. Tá? Então essas aqui são as minhas brocas. Não usei todas elas, algumas precisam de afiação. E eu descobri que existem algumas brocas aqui que são diferentes. Até fiz um post no Instagram, tem uma aqui que ela não tem a área de corte, ela tem 2 furos. Então essa aqui é uma broca bem curiosa. Tem uma aqui que parece uma broca chata. Eu acho que ela até quebrou, eu não sei se ela quebrou, mas eu preciso testar ela. E tá sem afiação. Então assim, é uma coisa muito legal, né? Porque as pessoas no passado trabalhavam com essas ferramentas, então traz um pouco desse aspecto, né? E eu tenho algumas aqui que tem um valor sentimental muito grande para mim, né? Tem um martelo que foi do meu avô, já comentei dele aqui em outros vídeos, que é deixa eu pegar ele aqui. O cabo dele, você vê que é totalmente moldado à mão mesmo. Ele foi forjado, né? Não tem um acabamento. Aqui tem as iniciais do meu avô, que é PAP, Pedro Ângelo Piotto. E aqui tem uma letra R. Eu costumo dizer que é R de Rodrigo, mas na verdade diz a lenda aí que ele usava para marcar as madeiras boas com as iniciais do nome. E as madeiras que eram ruins, né, para lenha e tudo mais, marcar com R. Né? Então era um martelo de marcar madeira. Então esse aqui é um martelo que tem um grande carinho por ele. E tem 2 ferramentas, pessoal, que eu achei esses dias. Eu fui por uma casa na praia e eu encontrei um martelo que era do meu pai. Tá até enferrujado aqui, poxa, eu fiquei super feliz, porque eu tenho poucas ferramentas do meu pai. Aos tempos as ferramentas foram se perdendo, tá? E eu achei um serrote também. Esse serrote antigão aqui, não deve ser um serrote muito bom, né, pessoal? Eu não consigo nem ler a marca dele aqui. Vou tentar dar uma olhada depois, tentar ver se eu consigo enxergar, mas é um serrote simples, né? Então, um serrotão aí bacana. Tem esse aqui também que eu ganhei do meu amigo Amauri, né, que ele me deu. Eu preciso até restaurar ele e tudo mais. Tô vendo aí se eu consigo fazer um vídeo para aprender a travar o serrote, fazer a fiação, porque realmente eu gosto muito disso, tá, pessoal? Agora falando um pouquinho sobre as desvantagens do meu ponto de vista das ferramentas manuais. Uma delas, pessoal, é a velocidade. Então a gente sabe que quando você trabalha com máquinas elétricas, você ganha muito tempo, né? Porque você tem uma máquina que trabalha em alto giro, tem uma força muito maior, então você acaba salvando o tempo, né? Então os profissionais, pessoas que trabalham, né, para ganhar dinheiro, né? Então elas precisam ter máquinas, precisam trabalhar rápido para produzir mais. Então você aumenta a sua produtividade com as máquinas elétricas. É questão de valor da peça que você produz, nem tanto, tá? Porque assim, no meu ponto de vista, as ferramentas manuais, né, um trabalho feito com ferramentas manuais, particularmente, pessoal, tem um valor um pouco maior do que uma peça que é produzida com a máquina CNC, por exemplo. Então pensa, você ter 2 peças idênticas. Uma delas você fez numa CNC em 15 minutos e a outra o cara fez trabalhando 15 horas. Então, para mim, eu valorizo muito mais o trabalho, né? A pessoa fez aquela peça, é mais um trabalho artístico, um trabalho artesanal, do que uma máquina que trabalhou rapidamente na peça. Tá? Então, só fazendo um parênteses aí para falar em termos de valor de peça. Mas é claro, que os profissionais que trabalham não tem como, né? Você precisa ter velocidade, então as máquinas ajudam bastante, tá, pessoal? Bastante, a gente precisa delas mesmo. Uma outra coisa é a dificuldade de você encontrar as ferramentas manuais hoje para você comprar. Eu já falei do preço, então ferramentas manuais boas, elas têm preços elevados, então se você for comprar um formão, por exemplo, um bom jogo de formão, tem formões aí importados que custam muito caro, são ferramentas muito boas, então você tem dificuldade para encontrar, e você, por exemplo, se você for numa loja de ferramentas, chegar lá e falar assim, ó, eu quero comprar um arco de pua, eu quero comprar brocas de arco de pua, você não vai encontrar. Então você encontra furadeira, você encontra lixadeira, você encontra serra circular, mas as ferramentas manuais em lojas comuns você não encontra, principalmente ferramentas antigas, tá? Eu queria mostrar para vocês também, pessoal, algumas ferramentas que eu tenho aqui. Então eu tenho as planas, que eu gosto de trabalhar bastante. Então essa aqui é uma plana pequena, uma plana número 2. Tem essa aqui que é do João Petim, uma planinha super legal, toda de madeira. Então só a parte de metal aqui, a lâmina e algumas pecinhas aqui. Uma coisa que eu estou aprendendo ainda é a fiação. Pessoal, eu gosto de trabalhar com ferramentas manuais, mas eu sou muito ruim para afiar. Então tudo que eu pego para afiar eu acabo tirando o corte. Se já não estava bom, fica pior ainda, tá? Tem essa outra plana aqui.
Essa aqui é uma plana, não sei, acho que é o número 4, não tenho certeza, elas têm números, né? Então eu não gosto de trabalhar muito com ela porque para minha mão ela é muito pequena, então quando eu pego ela aqui ela acaba machucando meu dedo, mas de vez em quando eu acabo usando ela para fazer alguns trabalhos aqui na oficina. Que mais, pessoal? Eu tenho aqui, essa aqui é uma spoke shave, então é um outro tipo de plana de mão, que você pode trabalhar puxando, você pode trabalhar empurrando. Eu estava conversando com o João Petin essa semana porque não consegui ainda habilidade nessa plana aqui. Eu não sei se é a fiação, se é o ajuste ou se é o operador aqui que não está trabalhando direito. Mas tem pessoas aí que trabalham com essa ferramenta aqui e gostam bastante. O Will Carcarala, ele fez uma dessa aqui de madeira e ele gosta bastante. Eu sei que as pessoas trabalham bastante com essa ferramenta aqui. Tem um clássico aqui que é o serrote japonês. Pessoal, quem nunca usou o serrote japonês na vida, no dia que usar vai ver o quão legal essa ferramenta é, tá? Então ela tem um corte muito preciso, um corte muito limpo, tem algumas características, tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco melhor sobre o serrote japonês. E uma coisa legal é que a gente só encontra, não só encontra, mas encontra mais fácil no serrote japonês, que você tem dois tipos de corte. Então por isso que ele tem, esse aqui é o Ryoba, ele tem duas fileiras de dente. Uma é para você cortar a madeira na transversal, né, que é esse aqui, que é o crosscut, que é o corte mais tradicional que a gente tem. Então os nossos serrotes, a maior parte deles são feitos para, os dentes têm a geometria para crosscut, né, o corte na transversal. E você tem o hip cut. O hip cut é para você fazer o corte de topo. Aí, pessoal, aí é difícil. Se você não tiver uma ferramenta que tem a geometria para hip cut, você não corta, tá? Tem algumas ferramentas que tem um dente meio, uma geometria mista, que o pessoal fala, né? Principalmente as lâminas de serra circular tem uma geometria mista que você consegue cortar de topo, mas as ferramentas manuais, se você pegar um serrote normal e tentar cortar de topo, ele vai cortar, mas você vai gastar bastante energia aí para cortar, tá bom? Pessoal, tem umas outros, né, que eu usei aqui, esse arquinho de serra, tico-tico. Então as pessoas estão perguntando muito para mim sobre essa lâmina aqui, onde eu encontro, porque eu fiz esse arco aqui. Esse aqui eu tenho uma procurada na internet e acabei não encontrando. Eu comprei esse aqui lá na Florencio de Abreu. Alguns anos atrás, quando eu fui lá, eu comprei e vieram com algumas lâminas extra. Então a lâmina funciona bacaninha. Tá? Aí eu construí esse outro aqui usando uma lâmina que veio nesse conjuntinho aqui. Preciso até pesquisar, tá, pessoal, para ver que a lâmina da Serra Tico-Tico de bancada, ela é uma lâmina mais fina e é uma lâmina mais curta. Então, e ela quebra mais fácil, né? Então vou dar uma pesquisada aí para passar para o pessoal, tá? Pessoal, eu acho que era isso de uma forma geral que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, fazer essa comparação, colocar as minhas opiniões pessoais em relação a essas duas frentes. E aí eu queria saber de vocês, né, se vocês têm alguma ferramenta manual, se vocês gostam dela, se vocês não gostam dela, se ela tem um valor afetivo para vocês, conta aí no campo de comentários, porque eu gosto muito de saber de histórias, tá? As pessoas contaram, né, sobre ferramentas antigas e eu achei super, super bacana, eu gosto de ouvir sobre isso, tá? E é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Dê o joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Então vejo que muita gente que visita o meu canal, mas não são inscritos, então se inscreve aí para dar uma força para nós, assinale aí o sininho de notificação para receber os avisos toda vez que a gente posta um vídeo novo, tá bom? Essa semana, hoje é domingo, então devo postar mais um projeto aí. A ideia é fazer uma tábua um pouco diferente dessa, mas uma tábua de lanches, usando ferramentas elétricas. Então eu fiz essa aqui usando só ferramentas manuais. Eu vou até cronometrar aí para mostrar para o pessoal as diferenças de tempo, né? Quanto tempo leva para fazer uma peça como essa, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!